pessoal, tudo bem? Sou o professor Evanilson e nós vamos agora começar a aprender sobre os sólidos geométricos, tá? E essas videoaulas serão divididas em três, tá? Primeira videoaula nós vamos conhecer os sólidos geométricos, vamos verificar também quais são os seus elementos. A segunda videoaula nós vamos falar sobre a relação de Euler e a terceira videoaula nós vamos aprender a calcular o volume, a área das suas faces e tudo mais, tá? Então serão videoaulas aí interessantes. Então vamos começar nesse momento falando dos sólidos geométricos, começando pelo prisma, tá? E os seus elementos. Então tá aqui, olha, essas figuras aqui são os prismas. Então vamos conhecer aqui os prismas. Então vamos falar cada um deles. O cubo, que é esse daqui. Prisma com base triangular. Então observa que a base desse prisma é triangular. Prisma com base quadrada. Prisma com base pentagonal. Observe que a sua base é um pentágono. Prisma com base hexagonal. E por último, prisma com base retangular. Essas são as nossas representações. Esses prismas, eles são regulares, tá? Porque as bases deles formam um polígono regular. Então aqui é um quadrado, aqui é um pentágono com os 5 lados iguais e assim vai, tá ok? Desses prismas aqui, vamos falar de alguns deles. Esse daqui, olha, é o mais conhecido de todos. A gente vê esse prisma representado aí, olha, no nosso dia a dia em várias situações, que ela é a famosa caixa. A gente chama ele de caixa, a caixa de fósforo, a caixa de presente, tá? É a caixa de papelão que nós conhecemos. Então ele é representado aí de várias formas, tá? O cubo é uma figura que é representado na sua forma mais famosa através do dado, tá? Então vários joguinhos aí de infância, jogos realmente oficiais, de roleta e tudo mais, o dado ele é utilizado, tá? Para que, porque as suas faces são todas iguais, então aqui a gente é numerado 6 números diferentes e assim os jogos exploram bastante a ideia com o cubo, certo? Essa é a forma mais fácil de você classificar os prismas, porque você está vendo a face deles. E você classifica os prismas de acordo com a face. Você viu que eu falei base quadrada, base pentagonal e assim vai. Mas os prismas, ele também, olha, ele é apresentado dessa forma e você acaba confundindo que tipo de prisma que é. Porque você vai precisar virar ele, você vai precisar olhar qual é a sua face paralela aqui que vai representar, tá, o seu nome. Então esse prisma aqui, olha, embora você esteja vendo aqui retângulos, na hora que você verifica quais são as bases paralelas dele, você vai enxergar triângulo. Então é um prisma de base triangular, tá? Dessa forma aqui é a forma mais fácil de você classificar o prisma. Tudo bem? Vocês estão vendo aqui as faces. Os prismas, eles têm 3 elementos. Os 3 elementos do prisma são faces, arestas e vértices. As faces é conforme nós enxergamos aqui, ó. Agora eu trouxe, por exemplo, para nós vermos o cubo sem as suas faces. Aí você verifica que há toda uma armação aqui. Nessa armação do cubo, a gente vai enxergar as arestas e os vértices. Então eu tenho face, as arestas e os vértices são essas pontinhas aqui, olha. Então aqui a gente está enxergando o cubo desta forma, tá? Se a gente for pegar o prisma com base triangular, então eu tenho aqui, olha, aqui eu estou vendo a face do prisma, aí aqui eu estou vendo as arestas, aquele sem a face. Então eu estou vendo as arestas e eu estou vendo os vértices. E aqui eu tenho uma pirâmide, na verdade é uma pirâmide com base pentagonal, tá? Essa pirâmide com base pentagonal, eu também tenho os elementos. Ela está, a face dela eu vejo através dessa figura, daí eu estou vendo aqui as arestas e o vértice dele eu também posso enxergar nessa representação aqui, fica mais fácil enxergar, tá ok? Então ele é formado por vértice, aresta e as faces, tudo bem? Então nós classificamos os prismas e através dos prismas nós conhecemos os elementos. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos conhecer a partir de agora outros sólidos geométricos. Então vamos para as pirâmides. Pirâmide
Então a pirâmide, ela difere, ó, aqui é uma pirâmide de base quadrada e aqui é um prisma de base quadrada. Então as suas bases são quadradas, tá? Só que a pirâmide, ela possui na sua altura um vértice e o prisma, ele possui na sua altura um outro quadrado. Então difere-se a pirâmide dos prismas, é que ela sempre tem um vértice na sua altura. Então eu tenho a pirâmide com base triangular, essa pirâmide possui uma base triangular, essa pirâmide possui uma base quadrada, base pentagonal e a base hexagonal. Então esse é o grupo das pirâmides, tá certo? Se eu cortar essa pirâmide aqui, eu vou formar só uma parte da pirâmide. Essa parte da pirâmide nós chamamos de tronco. Tronco da pirâmide é quando você corta a pirâmide e ela não chega no seu vértice lá em cima. Esse tronco da pirâmide, ele também recebe uma outra classificação, porque as suas laterais, olha, formam um polígono conhecido, que é o trapézio. Então nós chamamos essa figura também de trapézio, tá certo? Porque as suas laterais, formada pelo tronco da pirâmide, acaba aparecendo aqui o trapézio. Então tem um trapézio aqui, ó. Então formando o tronco da pirâmide. Tá ok? Existe uma família de poliedros muito importante e muito famosa, tá? E nós vamos falar dessa família de poliedros agora, que são os poliedros de Platão. Esses poliedros, eles são bastante específicos, ele tem uma característica muito especial, tá? Que são todas as suas faces, elas são iguais. E existe somente esses 5 tipos de poliedros de Platão, que é o tetraedro, formado por 4 faces triangulares, o hexaedro, que é o nosso conhecido cubo que nós vimos anteriormente. O hexaedro, nós temos 6 faces quadradas, tá? Então é o hexaedro. O octaedro, nós temos 8 faces triangulares, 1, 2, 3, 4, e embaixo 1, 2, 3, 4. Então são 8 faces triangulares e, detalhe, iguais, tá? A característica dos poliedros de Platão é que todas as faces do poliedro é igual. O dodecaedro é formado por pentágono. Então eu tenho 12 pentágonos iguais aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, o de cima 6. E virando com mais 6 dá 12. Então eu tenho 12 pentágonos iguais e forma-se o dodecaedro. O icosaedro é formado por triângulos. E aqui eu tenho no total nessa figura aqui, ó, 20 triângulos iguais. Então eu tenho esses 5 poliedros, tá? Poliedros especiais denominados poliedros de Platão, que é formado pelo tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e o icosaedro, tá? Então esses são os poliedros de Platão. Tudo bem então? Fora os poliedros, tá? Que formam aí os sólidos geométricos, tem também uma outra família que nós vamos conhecer agora. É a família dos corpos redondos. Corpos redondos são sólidos geométricos, porém eles não são poliedros, tá? Mas eles são especiais para nós. Existem 3 variações, que é a esfera, a famosa bola, a bola de futebol, de basquete, de vôlei, de golfe, é a bola, tá? Essa bola, ela também é representada no planeta Terra, então é a esfera. A esfera é a bola, tá? O cilindro, que é essa figura aqui, olha, eles são chamados de corpos redondos porque eles sempre são circulares, tá? Então aqui, ó, é o copo, posso dizer que é o famoso copo, tá? Então é o cilindro. E o cone, que é esta figura aqui, olha, ele tem a parte circular. Se eu virar o cone dessa forma, a gente conhece isso daqui como funil. Então é o funil. Através do funil, ele tem uma boca mais larga e aqui uma espessura menor, uma abertura menor. Então se coloca mais facilmente um líquido aqui, olha, sem derramar, tá? Então é o funil. E aqui é o círculo central da esfera. Tudo bem então? Então aqui nós vimos hoje os sólidos geométricos, tá? E esses sólidos geométricos são formados por prismas, pirâmides e corpos redondos. Lembrando que os prismas existem um grupo que são os poliedros de Platão, que são grupos especiais que vocês conheceram agora, tá? Todos esses poliedros apresentados, eles são convexos, tá? Ele não possui parte para dentro, ele não possui face voltada para dentro da figura.
Quando isso ocorre, igual aqui, olha, eu tenho uma face voltada para dentro da figura. Quando isso ocorre, essa figura aqui, ele é um poliedro não convexo, tá ok? Então, olha, esse é uma variação dos poliedros que nós vimos. Nós vimos os poliedros e as suas classificações. Esse daqui, ele é um poliedro que ele não entra em nenhuma dessas classificações, porque ele é um poliedro não convexo, ou seja, ele tem face voltada para dentro da figura. Tudo bem, então? Espero que vocês tenham entendido aí o significado dos poliedros, como eles são denominados, tá? E quais os seus elementos, tá? Que é aresta, vértice e face. E a partir daí, nós vamos depois seguir para mais 2 estudos, que são as relações de Euler e o cálculo de volumes, que é importante o cálculo de volume nos poliedros, tá? Porque eles são utilizados mesmo para representar, né, esse tipo de situação, tá? Em que você pode explorar o seu espaço. Tá ok, então? Valeu, espero que vocês tenham gostado aí. Então, esses são os poliedros que foram apresentados para vocês. Valeu! Beleza pura, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, dá um like para ajudar no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigado!